Cadeira Cativa. Oferecimento. O app atualizou. Baixe agora e abre sua conta. Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa aqui no 520 da Claro, 20 da Claro, 575 em todas as antenas parabólicas do Brasil. Também no @canal do REC, @canal do REC. Todos os dias tem uma enquete nesse horário aqui. E @MasperTV. Já vou para a enquete daqui a pouquinho. E lembrando, né? Hoje no @canal do REC a programação segue com o... meu Deus do céu, agora eu sempre digo debate, né? Mas não é bate-papo. Então, eu botei debate, porque é debate para não esquecer, só que é bate-papo com o Alex Moraes, também aqui no canal do REC. E vamos analisar os gaúchos na quinta fase da Copa do Brasil e vamos analisar também a Copa Sul Minas, que daí envolve o Caxias, né? Que é o nosso representante na Sul Minas, ficou com a vaga do Internacional, todos os desdobramentos e tal, na sequência aí com o Alex Moraes. Mas a enquete é a seguinte: torcedor, quem se deu melhor no sorteio da Copa do Brasil? Grêmio encarando Confiança ou o Inter encarando o Atlético? O Atlético é o time do Cabeção, do Léo Chu, né? Tem um outro jogador conhecido lá, mas é um time de terceira divisão, né? Caiu ano passado para a terceira divisão, tinha subido, caiu. E o Confiança é um time de empresários, sabe? Disse o Gatiboni que é um adversário perigoso. Do jeito que a dupla Grenal tá. E eu vou dizer a dupla Grenal, aí os caras vão dizer assim, tá nivelando, o Grêmio tá bem e tal, com o Internacional. Não. Para mim, os dois fazem uma campanha durante o ano muito parecida. Qualquer um podia ser campeão gaúcho. O Campeonato Brasileiro agora a diferença é de 3 pontos, podia ser de 6 ou de 8, não tem problema nenhum, porque o Internacional estava caindo pelas tabelas, ganhou milagrosamente lá do Santos e ganhou jogando mal da Chapecoense. Então podia ser mais, podia ser menos. O que eu quero dizer é que ninguém firma pé. O Grêmio, em 19 formações, em 19 jogos, mudou 14 vezes a meia cancha. 14 vezes a meia cancha. E o falecido Vianney Carlet e outros tantos, Lazier, Ibsen, Zélio, tudo aí, Cabral, Lauro, Osterman, sempre diziam, e depois nós, os discípulos, dizíamos a mesma coisa. Futebol se ganha na meia cancha. E agora nós voltamos com um 4-3-3. Grêmio Internacional joga um 4-3-3, com variações. Um é mais armandinho, que é o Carboneiro, o outro é mais avançadinho, mas que recua para proteger o lateral, que é o Vitinho. No Grêmio é o mais agudo, que é o Amuzu. O TT esqueceu o futebol não sei aonde. E o namorado às vezes faz coisas monumentais e às vezes faz algumas coisas banais. Né? Centroavante, o Internacional tem um que é guerreiro, né? Você não está se mostrando lutador, peleador, chato com a arbitragem, o Borré. E o Grêmio tem um artilheiro nato, né? O gol que ele fez na frente de 5 cueras do Vasco e mais o goleiro, são 6. Ele num toque, num giro de corpo, ele venceu 6. Para mim, isso é centroavante que conhece do métier. Não precisa dar uma bomba, né? Porque ele foi bem no cantinho colocado, mas foi uma formação interessante. O Grêmio decide fora, o Juventude pegou o São Paulo, decide no Jacone, não sei se ainda vai estar o Roger, que do jeito que está a pressão, que é uma coisa sórdida o que estão fazendo com o Roger. É a porquice do povo brasileiro, que diz que não tem preconceito nem nada. Um dos times que mais se queixa de preconceito está tendo preconceito com o Roger, antes mesmo de desembarcar. Isso é porquice, é o que está fazendo o São Paulo com o Roger lá. O Roger tinha ganho 2 partidas e ninguém reconhecia nada. Perdeu 2, tem que mandar, e uma hora cai. Mas vai ficar mais rico, rindo desses trouxas racistas que tem na torcida do São Paulo. A torcida não é racista e se queixa muito de homofobia, e se queixa com razão, quando começa a cantar
executar cantos homofóbicos lá em São Paulo. Eu fico muito chateado pelo Roger, porque o Roger é um cara preparado, letrado, então tem muito abobado analfabeto na imprensa, que não entende o que ele fala. Aí a coisa mais simples que tem é chamar de analfabeto, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Né? Bastou trocar de lado aqui, já virou o pior dos treinadores, o pior dos cidadãos, a ponto de quebrarem a calçada da fama lá do Grêmio. Então as coisas estão às avessas. Mas pelo menos a chuva veio, né, para salvar as lavouras generosas lá do Gatibori, em São Borja, dono de 1/3 de São Borja. Eu não sei, não acompanhei mais a estatística, mas até enquanto eu acompanhava, era 1/3 do Gatibori, 1/3 da família de Grácia e o resto. Entendeu? O Rigo, parece que o Rigo tinha um sexto, mais ou menos. E os outros eram o restante do patrimônio lá de São Borja. Transerban. Uma vez, um idiota chamado Luiz Carlos Reck, que comete grandes tolices, sugeriu que Grêmio Internacional, isso foi aí por outubro, setembro do ano passado, que eles fizessem um Transerban interno, se impusessem punições, porque eles não tinham mais dinheiro para gastar. Por isso que eu estou dizendo que era tolice minha, burrice, idiotice minha. Então, como diriam os católicos, e eu sou, minha culpa, minha máxima culpa, né? Não precisou. Foi Transerban da FIFA mesmo. O Internacional não consegue pagar uma conta miserável. Mas cadê o Celso Rigo do Internacional? Cadê o Marcelo Marques do Internacional? Cadê o César Folli ainda, da empresa bilionária aí de São Leopoldo? Mas cadê? Vão deixar o Internacional pagar esses vales? Mas eles já estão devendo para nós. Essa é a diferença. O Grêmio deve 200 e tantos milhões aí para o Rigo e para o Marcelo Marques. Vai receber em 63 anos de 1 milhão por ano. E o outro está ali dentro do processo, o filho é vice-presidente eleito e tal. Mas, pelo amor de Deus, vai lá, Thiago Wilson, você que é um dos grandes engenheiros civis de Porto Alegre, vai lá e paga essa conta para o Internacional lá. O Krasnodar. É uma merreca. Isso é uma vergonha. Tem jogadores de futebol que ganham mais do que esse Transerban. Outro dia os caras me falaram, mas quem sabe os caras que ganham mais no grupo se cotizam e pagam essa conta, depois eles recebem. O Grêmio teve uma vez isso. O Lira? Pingo emprestou dinheiro. Pingo emprestou dinheiro. O Renato emprestou dinheiro para o Grêmio. Depois o foi Lira vendido pagou chorando. a conta de telefone em 1992. Ninguém vai me contar. Eu era setorista do Grêmio. Entrevistei o Lira sobre isso. E aí, Lira, o telefone era ouro na época, né? Mas como é que eu vou deixar o meu clube sem telefone? Nem vocês estariam falando nesse telefone. Então, pagou a conta do telefone do Grêmio. Presidente Faeco, estava feia a coisa. Né? Grande Rafael. Beijo, Rafael. Outro dia encontrei o filho, o Rafael também, né? Numa revenda de automóvel lá. E perguntei pelo pai, disse que está bem. Faeco teve alguns perrengues, né? E a gente torce por esses velhos aí. Mesmo que eu tenha tido alguns quiprocós com quase todos eles, né? Mas eu quero que eles fiquem bem vivos para ensinar esses ratões que tem atualmente. O que tem de ratão aí e o que tem de oportunista também, né? Basta o time perder 3, eles já botam o pescocinho para fora, ainda mais se for ano eleitoral. Eu nem vou citar que foi o Fernando Carvalho, porque o Sigma citou hoje lá no preliminar. Então, não estou dizendo que o Fernando seja ratão, mas que foi um ato de oportunismo, com certeza, né? Perdeu 3, já apareceu a Margarida. Oh, maravilha! Vai lá, vai ajudar lá. Não como fez em 16, que ajudou a afundar de vez, né? Porque só aparece a parte boa da história, né? O Rafael, que eu citei aqui, eu aplaudo. O Rafael caiu, foi execrado, foi triturado e basicamente morava no Rio de Janeiro em 92. O Grêmio caiu em 91 e ele disse, eu só saio dessa terra depois que o Grêmio voltar.
Aí ficou próximo do Eurico, se ajeitou. Naquela época tinha esse jeitinho, né? Acho que agora ainda tem. Mas o que tem de... Deus me livre. Até vou ficar mais quieto, porque eu tinha mais uns 4, 5 para citar aí, mano. Não, segue, tá bom, nós estamos aqui. Nós estamos se divertindo aqui. Deve estar bom para quem está em casa também. Thiago Issa, Ale Machado e José Gattiboni, agora vou ficar quieto. Quem me conhece sabe que eu consigo me conter. Às vezes. Só faltou um complemento, às vezes. Mas o Grêmio ontem, eu não achei que o Grêmio jogou mal, né? E também não achei que o Vasco seja essa 8ª maravilha do mundo para o Renato conseguir 10 pontos em 12, né? Parabéns para o Renato, né? Conseguiu o que ninguém conseguiu na competição até agora. Mas o Vasco tem recursos no banco de reservas. Tem jogadores caríssimos. Não, mas ontem o Grêmio entregou o jogo. Não, nós temos... Claro que o Gattiboni, Renato... tá rolando a bola aí já. O Renato, ele tem as suas... O Ale Machado estava lá no as Rio de suas Janeiro. grandes virtudes, ele sabe, ele chega ali no ambiente, e é um ambiente de boleiro, ele chega, ele toma conta, as pessoas gostam dele, a gente vê isso. É isso, né? Não é só a torcida do Grêmio, as pessoas do entorno. Aliás, ele era um cara que fazia aqui no Grêmio, e talvez isso repercutia, porque tem coisas que não aparecem, Ale, Thiago, tá? Mas ele dava um carinho para aquelas pessoas mais humildes lá do CT, ele acolhia até financeiramente, que a gente sabe. Então, um grande gesto da nossa... Maldosamente diziam que aquilo ali era para cooptar todo mundo e ele ficar de dono do PT. Mas isso... Mas maldosamente Bem, mas isso aqui, ó... Porque a maldade impera no planeta. Tá bem, mas... Inclusive, quando ele saiu daqui, ele ligava para esses caras para ver se estava tudo ok quando o Grêmio estava caindo de divisão. Mas, desculpe. Tá, mas é que eu quero dizer o seguinte, isso aí, ó, o ato do bem... Tá? O ato do bem, ele não pode ser questionado de forma nenhuma. Só que o Grêmio agora, quando foi campeão gaúcho, fez institucionalmente, pegou um valor lá de 2 milhões e dividiu entre todos. Ou seja, é a instituição que tem que fazer isso, porque os profissionais não, os profissionais eles têm que a família tem a sua... Boa, essa aí é uma boa informação. Então, ou seja, o Grêmio ao fazer isso, essa direção ao fazer isso, ela assim, ó, ela se colocou dentro de uma situação de que, bem, isso aqui é nosso e nós vamos tocar. Mas o jogo de ontem, o Renato ganhou de presente do Grêmio, tá? Porque a nossa escalação ontem, todo mundo sabia que não poderia ser aquela. O nosso treinador, que tem feito um bom trabalho, tá? Ele tem feito um bom trabalho, mas ontem ele se equivocou totalmente na escolha em todas as posições. Ou seja, nós tínhamos jogadores para termos um enfrentamento melhor em todas as posições. O Gustavo é melhor que o Balbuena, o Noriega é melhor que o rapaz, o Pérez aquele, Pérez. tá? E o Nê Namorado é melhor que o TT. O TT, tu falaste ali, é uma coisa que está claro para a torcida do Grêmio, não adianta. Foi um bom investimento, a gente investiu, a gente queria ter visto ele jogar aqui, ele saiu sem ver, tá? Não tem problema, um cara que vem de uma experiência da Europa. Será que não vai acender? Podemos dizer, então, que o Renato tinha razão sobre o TT? Não sei. Olha, eu não sei, meses. mas o Renato também não quis o Cuiabano, e o Cuiabano sempre que joga contra nós ganha. Então, assim, ó... Sabia que ele já fez 4 gols contra o Grêmio? É que o de ontem não foi dele. Ontem, viu só, ontem... Thiago Mendes. Tem um rapaz, eu não sei, eu não vou saber dar o crédito, mas o cara colocou no Twitter. Ó, a gente vai sentar agora para torcer e sabe que o Cuiabano vai fazer um gol. Ou seja, a gente já sabe que isso vai acontecer. Mas assim, ó... Mas não fez, viu? Mas isso são contextos, mas são contextos, tá? Isso são contextos. Não, mas a jogada foi dele, ele chutou. Dele. E depois a jogada outra até foi dele. Injusto. Então, assim, ó, as duas jogadas foram dele. Mas o que eu quero dizer não é a respeito desta questão, é que o treinador mantenha aquilo que dá certo. Porque o que acontece no futebol, o Vianney dizia que ia matar o técnico. Nós é o Chico Noveleto. É o Chico que ia matar o técnico, porque, poxa, o cara acertou um time que estava mal, até os 4-2, todo mundo viu, o Grêmio era uma coisa, né? Era um amontoado, todo mundo apavorado, aí ele acertou o time
Quando volta o principal jogador, e o Arthur é o principal jogador do Grêmio, ou seja, ele tem condições de realmente colocar em campo. Porque o nosso jogo pior, e era um jogo de ganhar, o Grêmio errou 2 gols que foram inaceitáveis. Se bem que eles tiveram outras chances também, mas o gol que o Bright White errou e o gol que o enamorado chutou para cima, foram 2 bolas que jogador profissional em alto rendimento não pode errar. Mas assim, ó, o que eu entendo... O Bright White ainda tem a desculpa de estar voltando, mas mesmo assim já está treinando há uns 10 dias. Jogador experimentado, ele mesmo sabe. Eu estou dizendo isso aí, eu adoro ele, adoro o Bright White, acho que vai ajudar muito o Grêmio, mas não pode errar um gol daqueles. Naquela circunstância, naquele momento. Agora, usando o Internacional, o rapaz entrou aquele dia faltando 1 minuto para terminar o jogo e fez o gol da vitória. Teve uma chance, o Carboneiro. Né? Ou tivesse seja, começado, ia estar cansado. Não, sei lá. Mas o cara colocou até. Todo mundo disse, o que vai botar essa hora, né? Acho que foi os 44 que ele entrou. Não, entrou os 40. 41. Ele jogou 10 minutos. Sim, mas daí tu fica pensando, jogador que tem qualidade, é um jogador, pô, o cara vai entrar essa hora, se dá. Aí tu queima a língua, né? Mas eu acho assim, Rec, ó, porque o nosso jogo praticamente jogado, e no Grêmio não tem coisa, mas que é jogado, é o próximo. Então, ou seja, isso que tu falou, tem grande chance do Internacional se igualar a nós na tabela. Porque nós vamos jogar com o Palmeiras lá. Mas então, o São Paulo aqui vai ser difícil também. E falando rapidamente sobre a questão do jogo... Acho que não vai ser nessa rodada o jogo do Grêmio, eu acho que até o Luiz Castro ontem, jogando contra o Vasco, que não é um grande time, o Renato mexeu no anímico do grupo, essa que é a verdade, tem vontade. O Vasco é um time que tem empenho, né? Futebol fica devendo um pouco, mas é aquele mérito que o Renato tem quando ele chega. Mas, por exemplo, ele poderia ontem, o Luiz Castro, ter mantido o Carlos Vinícius. Eu achei que ele deveria ter mantido, mesmo com a entrada do Bright White. Inacreditável. Acho que ele poderia. Se tu tá vendo que dá para empatar, tu vai tirar o centroavante, que é o cara que mais te entrega. Né? Agora, tem uma coisa, em termos de Internacional e Grêmio, tem razão, Gatiboni. É muita mudança. O time do Inter, ninguém mais sabe qual é o time do Internacional. Ninguém mais sabe. E não tem como saber. Isso é verdade, é que eu tenho dificuldade de secar. Porque daí falam um cara... Eu tenho 2 vizinhos que são jogadores do Inter. E eu passo pelos caras, não reconheço os caras. Viu? Então, assim, ó, é uma coisa maluca. A gente tem dificuldade, uma coisa que a vida inteira, e velho que nem nós, aqui, tá? A gente é bom de cabeça. Aliás, depois eu tirei a foto do dia que eu fui lá e ganhei um programa no REC. 10 domingos seguidos eu tinha ganhado no Colorado. E dava pelo telefone. Não, era lá, direto lá contigo. No último acho que foi direto. Não, foi lá direto. E aí o seguinte, ganhei e minha filha estava nascendo, a minha esposa estava grávida. E aí no livro dela tá ali, o pai hoje comprou e ganhei um monte de coisa lá. Porque eu rapei todos os prêmios, né? E agora essa minha filha tá grávida do meu primeiro neto. Então, eu dava mais prêmio do que o caminhão do Faustão. Viu, Rec? E eu limpei. E aí eles querendo esconder os empregos. Não, é tudo. Ele tinha uma sala que tinha... E tinha uma porta que era só brinde. Tinha um negócio lá, um armário que era só brinde. Era livro, pastelina, tênis, Dalponte. Tênis, eu levei meu sogro até hoje tem os tênis que eu levei. Vinho canção. Bem, mas aí, nós que somos velhos, a gente sabe e entende e conhece o nome de todo mundo. Porque a forma de guardar... Hoje tu não consegue mais guardar a escalação do teu time, e tu tem dificuldades até, porque muitas vezes o cara que está fora é que era o bom, né? Porque entra aquele que tu pede e o cara não performa, não tem... O TT é um dos maiores crimes que tem, né? Porque o Grêmio gastou o que não tem, a segunda maior contratação da história, e não se vê, eu posso estar pecando até, o Pablo vai ficar bravo comigo, não se vê vontade no PP. No TT, não se vê vontade, no PP se via, no TT, e aí fica muito longe daqueles caras, Everton, até do Pedro Rocha, do PP mesmo, virou um jogador comum para perder a posição do jeito que perdeu para o enamorado e não ficar indignado. Olha,
É complicado. É complicado. Issa, tu vai levantar o transfer ban do Internacional ou não vai? É que o problema internacional é sistêmico. E a gente precisa compreender isso. É um problema e que não é dessa diretoria. Já vem de outros. As dívidas são acumuladas. Quando se pega para olhar... É uma boa definição. Qual era a dívida de cada um que entrou, pega os últimos 6 presidentes, 5, 6, 7 E dolariza. presidentes, e transforma a dívida com qual era a dívida que ele recebeu, qual é a dívida que ele entregou, qual é a dívida que ele recebeu, qual é a dívida que ele entregou. Nós vamos perceber um problema sistêmico no clube. Nós vamos perceber algumas situações que se repetem há muitos anos, que é o sujeito que antecipa a receita e deixa de pagar alguns tributos, deixa de pagar alguns contratos, maximiza o recurso na sua gestão e vai administrando assim. Quando alguém tenta fazer alguma coisa diferente, aí daqui a pouco pega um dinheiro a mais, e eu acho que o Barcelos, nessa análise, ele é um sujeito que tentou fazer diferente, mas que se atrapalhou no meio do caminho. Então ele não merece hoje o mérito de ter feito diferente, porque ele se atrapalhou. Porque ele fez diferente, que ele pagou uma série de contas no início, ele estava fazendo contenções, pagando dívida. Diminuiu o quadro de funcionários. Diminuiu funcionários, fez uma limpa no departamento de futebol, sabe? Fez realmente a primeira gestão dele, estava focada nisso aí. A partir do momento que ele recebeu alguns recursos volumosos, como foi a assinatura do contrato não é a Libra, é a do Grêmio. Liga Forte. Liga Forte. FFU agora. E ele teve outros... Futebol Forte União. Futebol Forte União. Recebeu um recurso significativo. Entraram alguns recursos de vendas de jogadores ali naquele momento, altas, do menino que foi para a Arábia, do outro e tal. Entraram alguns bons valores. O Internacional teve algumas receitas importantes ali no 23 e 24, e aí desandou a gestão Barcelos do ponto de vista financeiro. Se a gente faz uma análise racional, que nós estamos falando agora do último, porque eu posso falar de todos os outros, mas tem uma análise assim em cima, porque assim, muita gente não quer, o Barcelos vai lá, vai fazer 6 anos, ganhou um gauchão. Então isso já deixa o torcedor desacreditando de qualquer coisa que o sujeito vai abrir a boca para falar, porque é muito ruim. Aí a dívida aumentou. Vamos tentar ser racional. A análise é a seguinte: o Internacional enfrentou uma enchente que causou um prejuízo muito grande no clube. Terrível. Pode que ser aí financeiro. Para não dizer que eu só conectei, o César Folli foi o que aportou o dinheiro. Então, assim, Porque o Inter não tinha seguro, porque muita não dá para fazer seguro. Ali. Aí vai, joga fora. Se a gente observar, o Internacional tinha sido semifinalista da Libertadores no final de 23 e entrou 24 com aquele time que quase foi campeão da Libertadores, né? Aquele acidente contra o Fluminense. Aí literalmente entrou água. E aí, assim, fez um péssimo início de ano, o planejamento do 24 foi horroroso. Teve que demitir o Mano. Mas mandou o alemão embora. O início de 24 foi pavoroso, Rec. E ainda teve enchente. Outro aspecto importante, a questão da 24 o Inter não jogava nada. Isso. E nada. O perfil... Porque alguns dizem, tivesse mantido o Mano foi campeão do grupo na fase da Libertadores da América, mas sabe lá Deus como. Ganhou aqui apertado o Metropolitano. Foi complicado. Ganhou num milagre lá do John e outras cacitas mais. Nós deixamos de ganhar aquela Libertadores, que estava na mão, era nossa, e entramos, isso em 2023, e entramos em 2024 com um planejamento ruim. A dívida do clube, o perfil da dívida, a questão bancária, o perfil da dívida do clube, com a taxa Selic do tamanho que está, isso tudo bem que vale para todos, mas quando você tem uma dívida bancária maior, com uma taxa desse tamanho, você só vai aumentar. Os juros está comendo a dívida internacional. E aí que veio a questão, o all-in que a diretoria fez no 2024. Sim. Esse aqui está o ponto onde a diretoria, por isso que ela merece a crítica que hoje recebe. Porque em 2024 ela fez um all-in com o dinheiro que entrou da Liga Forte e se atrapalhou. Não conseguiu, não deu resultado. Aquele problema da enchente afetou muito o grupo de jogadores, afetou muito. Não tem sentido o que aconteceu com o nosso jogador, o atacante, o Éder Valencia. Naquele ano, era o ano para ele dar sequência ao que ele vinha fazendo em 2023.
e ele sumiu, sucumbiu. Todas as expectativas que se criou e as promessas que se fez aos jogadores, que 24 seria um ano, nós quase ganhamos a Libertadores no ano passado, agora isso tudo foi para água abaixo. Eu só estou essa narrativa longa e vou parar para dizer que o Internacional hoje é reflexo de um problema sistêmico e que essa gestão entrou no buraco e, apesar de ter tentado sair desta lógica, ingressou nela, no meio do caminho. E cá estamos. E não tem solução dentro do clube, Rec. Não tem solução dentro do clube. Nenhum dos candidatos que se apresenta vai resolver o problema do clube. Nem fazendo voto de pobreza? Mas nenhum deles vai fazer, porque nenhum deles tem característica disso. Nenhum deles pertence a um grupo político que tem características disso, pelo contrário. Tem 3 candidatos. Já. Um até já almoçou com jornalistas ali na Pedro Ivo, número 342, se não me engano, sexta-feira às 15h34. Tomou café com um jornalista. Não vou dizer quem é o jornalista, e não o candidato até posso dizer que foi o Roberto Melo. Tem Roberto Melo. Que vai ter que disputar com o Chaves Barcelos. Tem o Amarante. Entre o Melo e o Chaves Barcelos vai dar Belo lá no MIG? Eu acho que de novo vai ser ungido pelo presidente. O presidente Fernando é que manda. Ele gosta muito do Melo, muito amigo dele. Pois é, mas não fez campanha na última, né? Tinha até vergonha pelo jeito. Porque aí perdeu ele, perdeu o Abel, perdeu o D'Alessandro, perdeu todo mundo junto. Perdeu o Sonda. Perderam a eleição para o Alessandro Barcelos. Quer dizer, os endinheirados, os famosos, os campeões, mas tem desempenhos ruins também no futebol. Tem o Melo com o Alexandre Chaves Barcelos, tem o Amarante, que quer ser candidato, Amarante, tem o Aquino, que quer ser candidato. Aquino, acho que vai ser o fim. E aí, dentro da diretoria, pode ser que saia. Eu acho que pode vir um povo do clube, que seria o Ivandro Morbach. Assim, nenhum deles vai conseguir fazer o que o clube precisa. Todos têm uma característica muito parecida com o que é o histórico do clube. Se pegar o Aquino, o Amarante, seu histórico, grandes colorados, pessoas que já tiveram vários cargos na diretoria, mas são mais do mesmo. O Internacional precisa de uma ruptura muito grande. Nenhum desses vai fazer a recuperação judicial. Teria que aparecer Nenhum não vai aparecer porque não tem, porque a regra estatutária não permite. Marcelo Marques. Isso é o mais desanimador. Se aparecer um Marques, não tem, porque o estatuto não deixa. Não, o Internacional não tem no Inter saída. não basta ser sócio, tem que ser conselheiro. Então não tem o Internacional. Esse é o drama do Internacional. Não tem saída, Rec. Não tem. Mas não tem um cara aí. Não tem. Você tem que colocar alguém que tenha um tamanho para dar um enfrentamento financeiro e que tenha respeitabilidade de mercado para dizer: eu estou resolvendo as finanças e o clube. Porque... Eu vou dizer, só para concluir, eu vou lhe dizer que tem um nome que teria essa credibilidade empresarial, dado o seu tamanho de empresário no Rio Grande do Sul, mas que não tem vontade de querer ser. Pedro Silber. Pedro Tedesco Silber é um empresário que tem história no clube, que tem tamanho no clube e que teria condições de assumir essa missão. Ele está bem? Mas ele tem uma gigantesca empresa, a construtora Tedesco. Ele não vai sair do atual momento, imagino. Não posso falar por ele, né? Quem sou eu? Não vou falar por ele. Eu nunca mais ouvi falar do Pedro. Mas claro, ele não está mais envolvido com as coisas do clube. Mas ele é já conselheiro nato, mais de 30 anos, tem uma história dentro do clube, é um dos grande fundadores empresário. dos fundadores do... Eu só estou dando o nome do Pedro para dar uma dimensão do de um Inter 2000. Empresário, de alguém que teria tamanho para reunir outros colorados em volta dele e dizer: eu tenho a credibilidade para fazer o que precisa ser feito. E mesmo assim, eu não sei se ele teria a coragem de dar um enfrentamento que o futebol precisa, que é esse que você disse, eu não vou ganhar. Nós vamos só pagar a conta. Eu vou fazer a recuperação Pedro judicial. tem esse tipo de pensamento. Pode ser. E por isso que eu digo que de todo o clube, ele é o sujeito... Não tinha mais pensado nisso. É o sujeito que eu acredito que tem alguma chance de fazer o que o clube precisa. Mais ninguém. O clube não tem mais essa estrutura. Nem um meio assim, de Max Carlomagno, uma coisa... Não tem tamanho, não não tem força, não tem estofo para segurar esse rojão. Para te ver como eu sou velho nesse troço, nem tão velho, porque essa história é de 2000, faz só 26 anos, não é tanto. Eu tenho 42, então, quando houve uma reunião na construtora Tedesco,
que fica ali na entrada da Plínio Brasil Milano. Isso, pertinho aqui da Na sede frente, da MASP. na frente do supermercado. E lá estavam, à época, apoiando os guris, ao contrário do que se pensa, os velhos. Isso. Arthur D'Alegrave, Frederico Arnaldo Balvê, Marcelo Feijó, Heraldo Hermann, apoiando os filhos. O Heraldo apoiando o João Patrício, o Marcelo... O Feijó, o Marcelo Feijó... O Marcelo Medeiros era do Inter 2000. Marcelo Feijó apoiando o sobrinho, Marcelo Medeiros, o Gilberto Medeiros também. O Gilberto não me lembro se era vivo ou já tinha falecido. Eu acho que não, acho que ainda era vivo. Acho que era vivo, isso ele está falando 96, eu acho. Não, é por aí. 94 ou 96. Isso, essa, porque 97 já era o Zacher presidente do Internacional. Isso eu acho que é 96, Rec. Porque foi o ano que o Fernando Miranda foi o candidato. Não, e que Miranda foi candidato... Em 96. Não, em 2000? Ele perdeu para o Zacher. Perdeu para o Zacher. Ele perdeu para o Zacher. Lembra que ele... Então pode ser 96. Eu acho que é 96 essa eleição. Porque em 97 o Gilberto Medeiros foi vice-campeão da Copa União. Porque o Marcelo... Junto com o Zacher. O Marcelo Medeiros era um potencial candidato já naquela época e não quis. Daí tinha o Fernando Miranda, o Marcelo Medeiros, o João Patrício Hermann, o Pedro Silber, que eram os meninos. E depois 40... se uniram ao Interação. Todos com 30 e poucos anos na época. Que o líder esteve aqui há poucos dias. Na época era o Lacher e o Felipe Oliveira. Eduardo Lacher é o principal. E o outro? O Felipe Oliveira depois. Felipe Oliveira. Depois se qualificou como liderança. E depois surgiu um outro Inter, que era o Interação Independente, que aí tinha o Marcelo, o Mário Sérgio foi uma Martins, dissidência do Interação. Era o Mário Sérgio, o Aquino. Criaram o Interação. E aí surgiram os grupos políticos. O Inter é o culpado, viu, dessa democracia toda que tem 30 e poucos movimentos. E é verdade. E quem começou foram esses dois movimentos. Esses dois. Inter 2000 e Interação foram os primeiros. O Lacher ia lá no Portão 8, e eu era o único que dava espaço, entregar o panfletinho que eles estavam distribuindo para a torcida. A Pálida nem dava bola. Na época o Ranzolin dizia que o ouvinte tinha que ouvir. O primeiro grupo político, o Grêmio e o Inter também, até ali eles eram dominados pelos caciques, né? É isso. Os caciques e eu sou talvez o primeiro conselheiro do Grêmio sem padrinho. Montei lá meu grupo, fui e me elegi. Tá? Você elegeu com um grupo político? O meu grupo, não. Claro que é o que eu fiz, uma composição. Que não tem como, mas o nosso grupo não tinha... Qual era o grupo? O Grêmio Mais, que é o que eu estou até hoje, né? Tá, hoje até. Mas, mas essa foi a lógica lá atrás que o Pedro Silber, João Patrício e Fernando Miranda tiveram para poder... Porque eles tinham um plano chamado Inter 2000, que era um projeto para chegar ao poder em 2000. E chegaram. Porque eles faziam as negociações com cada eleição, na época, com a turma do Zacher, que elegia a chapa única. Claro. E aí eles conseguiram, eles botaram 2, depois botaram 10. Vai voltando. Aí eles conseguiram... Um trabalho de formiguinha. Um trabalho de formiguinha que levou 6 anos, 8 anos. Só que o problema todo que eu vejo disso, tá? É que lá no final, quando tu chega realmente no poder, tu está dentro do sistema. E aí tu está fazendo isso que tu falou, tu vai fazer exatamente o que todos fizeram. Por quê? Porque daí tu tem lá um sistema dentro do clube, não estou dizendo nem que acho que é certo até, porque os dois clubes são campeões do mundo no arrabalde, nós somos um arrabalde do Brasil. Tenta fazer... Tá? Mas, aí eu te digo o seguinte, na questão da política, que eu também... Como eu sou de São Borges, eu tenho a pretensão de mais ou menos entender alguma coisa nesse sentido, a política é levada a um pé da letra de que ela passa a valer mais que os clubes. Aqui, os movimentos, os partidos políticos, que são os movimentos, eles passam a ter uma vida, colocar um movimento acima do clube. Quando tu tem... O ano passado, se tu queres entender isso, na eleição do Grêmio, foi muito, muito sintomática, porque nós tínhamos, no meu nome lá, por exemplo, eu apoiava o Denis Abraão, que é uma pessoa histórica, que conhece tudo de Grêmio, que infelizmente não vai ser, porque abdicou, não quer ser presidente do Grêmio mais, tá? Mas ele teve a
a sapiência de entender bem. Quando chega o Marcelo Marques e coloca 200 e poucos milhões no clube, num clube que amanhã, nós vamos votar as contas do ano passado. Há pouco saiu para nós, dirigentes, o balanço, as análises do último te assustar, não? Eu não vi ainda, porque eu tentei o final de semana inteiro ver. Né? Eu vou te dizer, eu quero dizer aqui, porque eu sou muito transparente com todo mundo, eu não vou ir amanhã. Por quê? Porque se eu for, eu vou ter que pedir para tirar de votação essas contas. Não dá para ser assim. A gente votar a conta, eu falei agora com o presidente, com o Fio me disse, não, está aqui, agora recebi que já está à disposição, quando eu sair daqui eu vou tentar estudar, mas eu tenho um grupo de amigos que são economistas, são contadores, que me dão, embora eu seja contabilista, de formação, mas assim, ó, tem coisa ali que eu não consigo entender. Então, assim, ó, nós temos que ter essa responsabilidade. Nós que somos conselheiros de Grêmio e de Inter, nós não temos lá amigos, nós temos pessoas que se dão e se doam seus nomes para gerir uma instituição mais do que centenária, porque hoje não tem nenhuma das pessoas viva dos que fundaram o Grêmio e Inter, Rec. Todos já morreram. Quem nos legaram, Alê, todo esse grande patrimônio do Rio Grande do Sul, e eu acho que o Grenal é o maior patrimônio do Rio Grande do Sul, hoje eu não tenho dúvidas nenhuma, tá? É mais importante... É a maior marca gaúcha. É a maior marca. Nosso embora a gente tenha mandado Garibaldi para fazer a independência, a unificação da Itália, que veio aprender aqui conosco, mas isso já é uma outra pretensão, tá? Que nada é maior no Rio Grande do Sul que o Grenal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que ter consciência e não dá para tratar as coisas, as finanças dos nossos clubes desta forma assodada, corrida. E eu não estou dizendo porque eu nem vi nada, não tenho, só que nós tínhamos que ter no mínimo, nós tínhamos que ter no mínimo uma semana para nós conversarmos, conselheiros conversar, porque senão vai ser assim, vai ter aquela liderança, vamos votar, vamos aprovar, como sempre foi. Mas esse é um problema sistêmico. E eu já disse lá que, assim, ó, orçamento é para ser cumprido. Eu nunca mais vou votar a favor de suplementação, a não ser que tenha uma grande venda, uma grande aquisição ou um grande negócio como um Mas eu vou dizer uma coisa que eu já disse. Senão, nunca mais. Eu disse várias vezes no plenário do Conselho do Internacional, não estou mais conselheiro, mas fui por 18 anos. E eu disse várias vezes. Quando você tem um aumento de receita, uma receita extraordinária, não prevista no orçamento. Então, você tinha um orçamento de 100 e estava previsto gastar 99, tá? Está aprovado. Você vai ter uma receita de 100 e vai gastar despesa 99. Aí, por alguma razão ou outra, você arrecada 110. Que bom para o clube, né? Então, o seu orçamento melhorou. Você arrecadou 110. Isso não lhe autoriza a gastar 109. Você está autorizado a gastar 99. Que é esse o orçamento que foi aprovado. O que os clubes fazem? Eles têm esse orçamento, nesse exemplo, né, do 199, eles recebem uma receita extraordinária, gastam a receita extraordinária e vão para o Conselho Deliberativo para dizer, gastamos mais porque arrecadamos mais, então agora só convalidem aqui a suplementação, que já aconteceu. Não pode, tu estava autorizado a gastar 99, rapaz. Tu sabes que o presidente de Guerra, ao menos a verdade tem que ser dita, ele pedia antes de gastar, tá? Vou precisar suplementar. Mas na verdade tem, e vai vir aí, nessa lei nova do fair play financeiro, que é a despesa recorrente ser igual à receita recorrente. O que se faz nos orçamentos? Eu vou vender 100 milhões de euros de jogador. Então, tu já gasta... Para tapar o buraco. Já gasta ali, daí tem todo o projeto dentro. E não vendi, então, deu déficit porque eu não vendi os 100 milhões. Amigo... Sim, mas tu não podia ter gasto que tu gastou. Não, como é que tu vai fazer previsão de que vai vender 100 milhões? Prever a menor, né? Quando entrar o dinheiro, quando tu fizer, executar,
esse valor extraordinário, aí tu revê o teu orçamento, chega para o teu conselho e diz, pessoal, hoje nós temos condições de gastar. Mas enquanto Então, você não arrecada, você não pode gastar. Mas claro, tem que ser dentro porque, eu vou gastar 99 da receita recorrente. Estou prevendo arrecadar 100 e vou gastar 99, está aprovado. Mas enquanto você não tiver uma segurança de que você vai arrecadar os 100, você não pode sair gastando os 99. Senão você arrecada 70 e aí gera 99. Deu um déficit de 29, não. Então tá tudo errado. Mas é que isso aí vai mudar, Gatiboni, a partir eu acho do que fair não. play? Não, do fair play sim. Não, fair play. Se não cumprir, quebra. Não, o fair play tá aí, veio. Se aplicar a norma, e eu acredito que vão aplicar, tá? Tu tem perda de ponto, tu tem rebaixamento. Tomara. Eu tenho as minhas dúvidas. Entendeu? Porque o que acontece? O fair play, por enquanto, ele tá com uma cara de ser uma nova onda. Você lembra, Rec, como é que era aquela da legislação que teve aí, que todo mundo fez lá do Refis, do governo federal? Eu esqueci o nome. O Profut, muito obrigado. Quem não Tô ficando cumprisse, velho. Quem não cumprisse o Profut. Ia ser preso. Eu fiz um estudo sobre o Profut, levei para o Conselho Deliberativo, nós fizemos, e tal. Aí o Profut. Aí agora está com cara de ser um novo Profut. Nós temos que ter cuidado. Não, só um pouquinho, mas quem não cumpre o Profut, sai do Profut. O cara sai do Profut, quebrou. É isso. Mas só que o rigor que tinha no Profut. Só que o rigor que tinha no Profut diminuiu. E aí tem uma coisa com a nova legislação, que daí todos os dirigentes, todos aqueles que assinam, inclusive dos conselhos fiscais, eles são. Tomara. Eles são ponta esquerda, Rec. Entendeu? Eles são subsidiariamente responsáveis por essas contas. Então, assim, eu acho que espero que não seja o novo Profut. eu tô indo pro teu caminho, para ser esse conselheiro. Tem mais 3 anos. Essa questão do fair play, quando ele começar, de fato, a entrar em vigor, a gente vai ter que analisar se ele vai ser num sentido de cobrança para todo mundo ou vai ter 2 pesos e 2 medidas, né? Tipo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, eu não vou com tanto vigor assim para cobrar dos caras. Mas, de repente, Inter, Grêmio, Curitiba, Atlético Paranaense, eu vou com mais vigor. A gente vai ter que analisar se a CBF ela vai ser justa nesse sentido ou não. No papel é muito bonito ter o fair play. Todo mundo quer que tenha o fair play. Eu quero ver dizer para o Flamengo que arrecada 2 bi que ele não pode gastar. Mas esse fair play, acho que vai ser baseado exatamente no que entra e no que sai, fazendo um levantamento dos últimos 10 anos, de repente, não sei qual vai ser a norma. Não, vai ter assim, pelo que eu li, tá? Eu confesso também, eu deveria ter lido incluindo mais. o patrimônio físico. Até para falar isso aqui. O que entra de aluguel, o que não entra, fazer isso aí. Mas vai ter, ele vai ser escalonado, vai ser colocado em prática ano a ano, tá? Esse ano começa uma parte, o ano que vem outra, tá? Até 2030, a partir de 2030. Eu acredito, que os clubes, os clubes que estão financeiramente mal, que é o caso do Inter, que é o caso do Grêmio, que é o caso que, aliás, está excelente a hora, para quem gosta de camisa retrô daqueles anos 80, 70, de comprar as camisas do Grêmio e do Inter, tão limpas, tão lindas. Que sonho, né? Porque... Não ter patrocínio. Mas nós sonhávamos, quer dizer, que coisa. Eu me lembro que a primeira camisa com patrocínio que fizeram um modelo foi do Grêmio, sendo uma placar em 1985, 86. Porque a primeira depois foi da Copa União, que daí foi aquela... O Inter não tinha clube? Não, mas depois... O Inter tinha 84, tinha clube. Então um pouco antes. Então é um pouco antes, tá? 82, então, isso aí foi quando fizeram essa primeira tomada. Evidentemente que os clubes precisam desse patrocínio. O futebol ficou algo totalmente fora do padrão real, das realidades. Eu dizia, em 90, o Grêmio teve a novela da renovação do Cuca, tudo por $5 mil por mês era o salário. Eram $5 mil. Hoje não tem jogador que ganhe $5 mil. Em 2000, a receita anual do clube era 30 milhões. Não chegava a 30, era 20 e poucos. Não dava 30 milhões a receita anual. No ano 2000. Agora. Ano 2000, faz 26 anos. Não dava 30 milhões. Multiplicou por 20.
E era mais. Ah, sim, significava mais, porque se gastava só o que dava, bem ajustadinho, né? Eram 23 jogadores, o resto dos Não, juniores. e ali estava Não tinha passe. Ali era no milionário. bem bom do plano real, o dólar no Peru. Tinha, nós tinha. Frango a R$1. Ele Já pegou isso aí. voltamos. Já voltamos. Ele pegou isso na Copa do Mundo. Cadeira cativa. Oferecimento. O app atualizou. Baixe agora e abre sua conta. Cadeira cativa. Oferecimento. O app atualizou. Baixe agora e abre sua conta. Esse mundo está virado. O seu intervalo vai pro ar aqui. Mas olha, vou te dizer, às vezes o futebol, ele tem os caminhos e os descaminhos, né? O futebol sempre encontra um caminho a ser perseguido, mas logo vira um descaminho. Aquilo que tu falou, o Profut era o caminho do bem. O fair play agora é uma tentativa do caminho do bem. Ah, mas o Palmeiras ganha, vai, pega o seu dinheiro esse do fair play, se equilibra e investe em infraestrutura. Aqui eu tenho uma testa, tudo que a gente tem testa. A gente divide o dinheiro de Grêmio Internacional por 2. O Grêmio ganha um pouquinho mais, o Inter um pouquinho menos, que tem mais torcida e tal. Ou o Inter ganha um pouquinho mais, o Grêmio um pouquinho menos, por causa da fase. Não. Mas divide Agora por 2. o Inter ganhou mais que o Grêmio. Os últimos dois anos, acho que o Inter tem ganho mais. Na da Liga. Na FFU, o Inter ganhou em 16º, ganhou mais que o Grêmio em 9º. Mas, Gatiboni, eu estou falando assim no bojo geral. Dinheiro do patrocinador, dinheiro do incentivador, melhor administração. É muito parecido. Muito parecido. Os dois são muito parecidos. No Rio eles têm que dividir por 4. Ah, mas o Flamengo está bem. Os outros 3 que tratam de crescer. Mas divide por 4. O Flamengo fica com 60%, está bem. Aí é problema dos cariocas. São Paulo divide por 4. Ah, mas o Santos não tem mais a mesma força. O Santos domina uma região inteira, onde tem convênio, dito pelo Muricy aqui, né? Região inteira que bota todos os meninos de escolinha, de futebol de salão e outros, porque ninguém quer jogar na Portuguesa Santista, né? Todo mundo quer jogar no... Então eles têm um manancial e uma possibilidade enorme, né? E Minas Gerais seria o nosso Você rival. dividir a verba em 2, é isso que Divide. quer dizer? Não, e a possibilidade de arrecadar. O outro é colorado, o outro é gremista. Tu não vai comprar uma terceira camisa. Só com a influência europeia compra muito, né? Mas eu estou dizendo assim, em termos de convencer o governador não precisa dividir por 3, ele dá uma merreca para cada um aí no negócio do Banrisul e está todo mundo feliz com o dinheirinho do Banrisul. E o resto é tudo para a Grêmio Inter. E ainda assim, não conseguiu manter o patrocinador Baster é a TV. Baster é a TV. O patrocinador Master porque ficou inexequível o orçamento tamanho. do Banrisul. Não pode exato. enfiar o que uma Bet coloca, que é do poder público. Mas então o que eu quero dizer é que o caminho, se você seguir direitinho e for inteligente, faz coisas maravilhosas. Mas quem é que no Internacional, sobre o que eu estava dizendo antes, qual é o presidente que vai assumir, As vai sandálias fazer da humildade. e vai fazer o que a consultoria indicou? Que a consultoria que o Internacional contratou, de altíssimo nível e gabarito, fez um indicativo. É miséria. Recuperação judicial. Quem é que vai fazer a recuperação Agora, judicial? Vai ficar 2, 3 anos. Sabe que eu e ouvi? vai dizer para o torcedor, olha, estamos em recuperação judicial, não vamos contratar, e é isso. E o time é esse. Não dá, é uma dificuldade. E veja, eu reconheço uma parte da dificuldade de você ter o time que é ruim, entre aspas, porque você vai ter que fazer um time dentro da sua limitação financeira, e aí você tem que chamar o torcedor para ir no estádio. Ou seja, se você não faz um grande pacto com o clube como um todo, com o seu associado, com o seu torcedor, dizer, Falando olha, a verdade, falando tendo a líder. verdade, dizendo, vamos junto, gente. É 1, 2 anos, ó, nós não vamos ter um time para ser campeão, mas venham no estádio, porque a gente precisa que venha.
Não deixe de comprar a camisa. Parceiro comercial, esteja com a gente. Sabe, o clube precisa de um grande pacto. E eu não acredito nisso, Rec. Eu não acredito nisso. Precisaria de uns 15 caras feras, né? Que se viessem como foi pro Flamengo. Foram ajudar o Bandeira lá. É isso. Ele escolheu a dedo. Eu quero o fulano, que é o principal líder da empresa tal, o Beltrano. Mas, Rec, hoje... O Grêmio tem hoje 2 caras que ajudam o Grêmio com juros módicos, sem pretensões muito maiores, né? Eu não sei se o Rigo quer eleger o filho dele, se quiser é legítimo. Mas, Rec... Né? Não sei o Marcelo se um dia vai querer ser presidente do Grêmio, me parece que não mais, porque o dissabor da pressão popular e ameaça e insinuação, essas coisas todas, isso é Mas, tudo Rec, muito os pesado, grandes empresários... né? Agora, se o Rony, um líder com 7, 8... pelo amor de Deus, pega um Ricardo Von Tobel, que se tu entregar o microfone para ele, ele te faz rir e chorar. Eu vi isso, quando ele era o vendedor da Kaiser e O da Rec é Coca-Cola. tirar o cara da Costa Malfitana Rec, pro Maitá com todo o respeito. Mas é isso que o Rec... Essa ele não vai ter como. Os grandes empresários, Rec, os grandes gestores... Os grandes gestores, os grandes empresários estão fora desta lógica dos clubes. Então para fazer, você até pode pegar um elemento de dentro, como você precisa, até por regras estatutárias, mas que seja um elemento aglutinador desses externos. Então, lá o presidente que tem a capacidade de juntar todos eles, que tem a capacidade de trazer o Von Tobel da vida, os Gerdau, que são gremistas, os Sirotsky, que são gremistas, os Grendene, que são isso e aquilo. No Inter, a mesma coisa, o Grendene colorado, o Gerdau colorado, trazer quem é da Dimed, do Grupo Zafari. Nós temos grandes empresários que estão nem aí para os clubes. Na Gerdau não tem ninguém, nenhum dos grandes líderes da Gerdau. Só para concluir, nenhum dos grandes empresários da Gerdau, do Zafari, da Panvel, da Dimed, querem entrar. Desculpa o nome das marcas aqui, Rec. Não tem problema. Mas nenhum grande desses está disposto a trabalhar dentro do clube. O Von Tobel é uma exceção da Coca-Cola, que é grande, a família Von Tobel, que é conselheiro do Grêmio, ainda se interessa pelo futebol. Nem conselheiro mais é. Não é mais. Pois então. Então, esses grandes nomes precisam estar, eles são quem tem a capacidade de fazer o que precisa ser feito. Só que os clubes não estão preparados para isso. O Grêmio trouxe o Marcelo Marques, teve uma briga política imensa, que o cara pegou o chapeuzinho dele e disse, olha, como eu sou gremista e queria ajudar, tá aqui meus 200 milhões aí para vocês, resolvam aí e tal, e ó, picou a mula. Podem contar a história que quiser, mas na prática é isso. A política fez o cara vazar. E é verdade. Então, no Internacional... deu até porrada. E no Internacional nem esse cara surgiu e não vai ter, porque o cara, ainda mais que viu o exemplo do outro, mas aí que eu não vou me meter. Então, se não tiver alguém com uma alta capacidade de liderança social, empresarial, de aglutinar essas pessoas para fazer, eu não vejo solução no curto prazo. Se despindo de qualquer coisa, se desse um atacamento no Fernando Carvalho e ele dissesse, eu volto, teria oposição. Tanto que na outra ele perdeu sendo mas ele apoiador. Sendo, mas ele não representa isso. O Koff, quando veio das 2 vezes... Ganhou. Não, ele ganha. Eu acho que o Fernando Carvalho, se fosse candidato, ele ganhava a eleição. Mas ele não representa isso. Ele vai pegar um clube... Ele vai fazer alguma coisa ali, tal, com os empresários de futebol. Os discípulos dele não foram. Mas vai manter a dívida. Ele foi um dos caras que mais endividou o clube. Deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui então é só para... Eu estou falando para diminuir um pouco... Para a questão vai aumentar. Para a questão de justiça, tá? A família Gerdau, isso eu perguntei para o Dr. Jorge, porque eu convidei o André, o Dr. André, que é um atleta olímpico, para ele vir com o nosso grupo, para ele coordenar o estudo da SAF. Porque é o seguinte, quando os caras ficam falando em bilhões, tem que ter alguém que saiba o que é bilhão. Exato. Senão vai ficar maleza lá. É isso. Entendeu? Tu vai lá ficar maleza, o cara olha 1 bilhão. Entendeu? E eu tive a pretensão, eu sou um arrogante mesmo, me chamo de pavão e eu sou mesmo para isso. Fui lá e convoquei ele, tá? Falei com o André e ele quase aceitou, ele só não aceitou porque o Trump deu aquele tarifaço e aí o negócio tá e aí não tem como. E ele hoje ele é o presidente do negócio deles. Isso. Mas eu te contei isso para te dizer que o Dr. Jorge me disse assim, não, eu e o meu irmão somos, mas lá em casa nós éramos 4.
2 gremistas e 2 Eu colorados. sei, o Frederico era Isso, conselheiro. o Frederico era é. conselheiro Entendeu? nosso lá. Então, assim, ó, só para te dizer isso, ou seja, a família Gerdau era, assim como a minha, lá em São Borja também, meu pai era gremista e meu tio Não, mas era, eu era falei, colorado. tem os Gerdau então, gremistas e o Gerdau para colorado. acomodar todo mundo. Isso que eu quis dizer. Né? São, Tem o que- são os Ale, divididos. Fala. Vamos pro futebolês aí. Vamos. Esse time do Inter é confiável? Até quanto? Para se salvar da segunda divisão, para poder arriscar ganhar uma Copa do Brasil, para ficar entre os 8 melhores, pelo menos para tentar uma possível sétima e oitava vagas, e sexta, sétima e oitava vagas da Copa do Brasil, ou não? Tem que só cumprir carnê mesmo, já perdeu o gauchão que era o que dava para ganhar. O campeonato do Internacional é fazer 45 pontos. O que vier depois disso é lucro para o Internacional. O Vamos Renato lá. disse ontem que é o propósito de todos os clubes. Não, até porque, Rec, assim, vamos lá. 45. Vamos lá. Virou uma neura isso aí. 85, 90% do elenco do Inter é o mesmo elenco que caiu moralmente em 2025, porque o Inter foi rebaixado moralmente. E lá eu disse, o Inter abre 2026 candidato ao rebaixamento. Saiu agora, ganhou do Santos na Vila, ok. Ganhou jogando mal contra a Chapecoense. Foi um time lento contra a Chapecoense. Aí a gente tem que discutir, Bruno Henrique e Alan Patrick não podem jogar juntos, ou joga um ou joga o outro. O Alan Patrick ele deixa o time mais lento, né? Mas Tu tem acha que é por certos lentidão veículos- ou vedetismo? As duas coisas, mas é que tem E daqui a parte pouco da o cara diz imprensa... assim, é que tem eu parte da tô imprensa... correndo, esse cara não corre. É que tem parte da imprensa do Rio Grande do Sul que passa pano para o Alan Patrick e a gente não pode criticar o Alan Patrick. Né? Essa parte da imprensa também. É. Então, o campeonato do Inter é fazer 45 pontos. Mas eu É gostei isso. de uma Esse frase que time- fez o Gatiboni. Como é que vai falar de bilhão e de SAF se tu não consegue governar a tua casa? Isso serve para a imprensa mesmo. O cara nunca pagou uma conta na vida, vigado. Nunca fez um Renato. cheque de 1 milhão. Hã? Nunca fez E um a cheque mesma de 1 coisa, milhão. Rec, vale para o Grêmio. Os 45 pontos vale para o Grêmio também. É a mesma coisa. O campeonato Grêmio, do não. Grêmio no brasileiro é 45. Não, o Grêmio não é 45. Sim, Não. sim. Eu Até fiz- porque agora, Rec. Sul-Americana e Copa acho do que o Brasil Grêmio ao é. mesmo tempo. Eu fiz uma projeção. O Grêmio do 6º ao 8º e o Inter do 8º ao 12º. O Grêmio está no limite, 8º, e o Inter está no limite, 12º. Eu acho que é daí para É que cima, o não acho que é daí Grêmio- para baixo. O Grêmio está no caminho certo. Mas nada além disso. O Grêmio não ganhou um jogo fora. Os 2 jogos que o Grêmio ganhou fora esse ano foi do Guarani de Bagé e do Avenida. Sim. Nenhum jogo. Rec, nós não ganhamos nenhum jogo do Juventude. Eu acho que Grêmio Internacional Tá? estão muito A grande iguais. partida que o Grêmio fez foi o Grenal, 3-0 do Grenal, que aí foi, Que foi um foi açaí, fora, foi um realização, acidente, foi foi fora, contexto, porque tá? enquanto estava Agora 11 contra agora 11, o nosso campeonato tava igual. nós temos que ser assim, porque uma queda ela pode acontecer. O ano passado a salvação do Inter foi um milagre, que não Foi. existe, tá? Porque uma queda hoje, ela representa a quebra dos nossos clubes. Pelo que tem de valores comprometidos e perder, que é o que se perde direto quando se cai 200 milhões no ano, não E tem. antigamente servia para unir o clube. Quebrou, todo mundo se engaja, inclusive a imprensa. Em 92, eu lembro que eu e o Haroldo Souza pedimos para cobrir todos os jogos do Grêmio enquanto o Grêmio não voltasse. Pedimos para fazer a cobertura. E às vezes, quando houve desaforo de Guaipeca, aí eu... Bom, mas deixa assim. Aí, ali, nós não dizíamos segunda divisão. Era proibido pelo dono da empresa, que era colorado doente, Dr. Carlos Ribeiro. É Série B, tem que respeitar o Grêmio. Então, havia outro tipo de pensamento na sociedade. Agora o cara diz assim, eu quero mais é que ele se exploda. Eu não sei, e dentro dos próprios clubes tem essa divisão aí. Não. É que o Inter, o time do Internacional, esse que está aí, se não tiver nenhum reforço na janela, esse time só disputa para não cair. Tá jogando igual. O jogo de ontem foi igual ao jogo do Atlético Paranaense. A diferença foi o resultado. Não, foi pior. Foi Foi até pior. É Foi que o até Inter tomou pior. um gol cedo naquele jogo. Ainda bem que não está ótimo. Contra o Santos também, mas até jogou razoável e tal. O importante é ganhar. Eu prefiro, porque contra o Palmeiras também jogou bem e perdeu.
sabe? O Atlético Paranaense Bahia. jogou contra o Bahia, jogou bem e perdeu. Tá, Atlético Mineiro jogou bem e perdeu. Então tá bem assim, deixa jogar mal e ganhar, tá bom. Mas quem faz uma análise do que tá acontecendo tem que compreender. 8 jogos. Agora, contra o São Paulo, vai ser um jogo dificílimo com o São Paulo. Vai. A tendência, na minha opinião, é perder. O São Paulo é melhor, não é à toa que é vice-líder. Mas como tem uma crisezinha lá, daqui a pouco arruma um pontinho, arruma um resultado bom. O Grêmio é igual ao Internacional. O Grêmio teve, assim, ganhou as partidas, assim, porque pegou adversários mais fracos que o Inter no início do Brasileiro. Se ele pega na sequência Flamengo e Palmeiras, já perde 2, nós já estamos tudo junto. O Campeonato Gaúcho dos dois foi muito parecido, o do Inter foi um pouco melhor, só que o Grêmio, naquela questão de arbitragem, desestabilizou e ganhou ali o campeonato. Então são 2 clubes que estão muito próximos. Por isso que hoje não dá para a gente contar que eles vão fazer grandes coisas melhor do que estão fazendo. A CMPC acredita que crescer só faz sentido quando o desenvolvimento caminha lado a lado com o respeito ao meio ambiente e às pessoas. Por isso, mais do que produzir, a CMPC investe em um modelo de atuação responsável que valoriza o presente e constrói bases sólidas para o amanhã. Com iniciativas voltadas à preservação dos recursos naturais, ao manejo sustentável e à geração de oportunidades nas comunidades onde está presente, reforça diariamente o compromisso com um futuro mais equilibrado, um futuro que une inovação, eficiência e cuidado com o planeta. É assim que a CMPC segue avançando, conectada com os desafios do agora, mas sempre olhando para novos horizontes. Porque cada decisão tomada hoje é um passo fundamental na construção de dias melhores para todos. CMPC, viva o natural. Esse é o mascote que nos acompanhou durante todo o Campeonato Gaúcho. Né? Nosso quero, né? Bota ovo de um lado e canta do outro. Né? Já pensou em curtir um cruzeiro com quem você ama? A Neugbauer vai te dar esse presentão. Essa é a Páscoa a bordo Neugbauer. Comprando R$15, ainda dá tempo, hein? Em produtos da marca, você concorre a um cruzeiro com acompanhante para Maceió. E não para por aí. Tem mais 8 prêmios incríveis esperando por você. Neugbauer quer deixar sua Páscoa ainda mais especial. Não perca essa chance. Cadastre suas notas em pascoaneugbauer.com.br e concorra. Hoje vocês estão levando aí o kit com o 1891 Avelã, o Bibs, o Sticks e a linha Neug, que é baseada na gastronomia internacional. Brasil Panificação e Indústria de Pães, Bolos, Confeitos em geral. No Instagram, Brasil Panificação, 051 993 36 4063. Faça essa adesão, porque a Brasil Panificação é a que puxa o carro. O pão que sempre uniu os gaúchos. Os caras achavam que eu fazia isso para provocar o outro lado, não tem nada a ver. O pão que sempre uniu os gaúchos, porque há 60 anos está aí no mercado, unindo qualquer tipo de facção, torcedores gremistas, colorados. Quem gosta de produto de primeiríssima qualidade, está aí, ó. Olha o caminhãozinho aí da Brasil Panificação. E deu aquela fominha de madrugada. Tem uma loja em Novo Hamburgo que fica aberta 24 horas por dia, com uma qualidade invejável. Brasil Panificação. Você sente dores nos pés, joelhos, está bichado igual o Thiago Issa, quadril ou coluna? Muitas vezes o problema pode começar na forma como você pisa. No laboratório do pé, já falou com o Jefferson lá, Thiago? Não fui. Não, mas ele está te esperando. Eu tenho que ir, eu vou lá mesmo. Vou dizer para ele te incomodar. Você encontra a tecnologia de ponta com um exame moderno que analisa a distribuição da pressão dos pés em tempo real. O laboratório do pé desenvolve palmilhas computadorizadas. Eu, por exemplo, tenho uma palmilha para cada sapato, feita sob medida para o seu tipo de pisada. Aí ela controla a sua pisada, a palmilha personalizada. Elas ajudam a corrigir a postura, aliviar dores e proporcionar mais conforto no dia a dia, seja para caminhar, trabalhar ou praticar esportes. Agende seu exame pelo WhatsApp 99108-4219 ou o tradicional 3381-0010. 3381-0010.
Central de Imóveis, procurando lugar novo de qualidade para morar? Procure Central de Imóveis, empresa gaúcha com 3 décadas de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Encontre solução ideal para você. Faça como mais de 20 mil clientes. Acesse o site e saiba mais. centraldeimóveisrs.com.br. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, na José do Patrocínio 381-385. Mecânica Sabiá, uma família a serviço do seu carro. 60 anos de competência. Regulagem de motores, mecânica leve, injeção eletrônica, especialista em carburação. São 3 homens e uma mulher que mandam lá na Sabiá. Telefone 3340-0654, Rua Joaquim Silveira, 437, Opala, Chevette, Fusca, Dodginho, Passat, Cinca, DKV, tudo o pessoal conserta lá e fica Corcel 1, aquele, lembra? Parecia uma caixinha, né? Bonitinho, né? Sempre tive um sonho, né, que na infância era de comprar um Corcel 1. Acabei comprando um TL. Troquei por uma bicicleta, 18 marchas e mais uns trocados. Fabricação própria, qualidade, resistência e design para quem leva um churrasco a sério. Churrasqueiras JR unem praticidade e durabilidade para transformar qualquer momento em uma experiência completa. JR Churrasqueiras, o sabor do churrasco começa aqui. Manda para todo o Brasil, 3104-4151 e o outro telefone está aí, 993-52-14-17. Já voltamos. Cadeira Cativa. Oferecimento. O app atualizou. Baixe agora e abre sua conta. Cadeira Cativa. Oferecimento. O app atualizou. Baixe agora e abre sua conta. É, cada história. Balbuena, pela experiência, ainda serve, Gatiboni? Eu acho que a cada jogo, a gente não pode também ser definitivo o jogador que foi convocado e tudo, né? Todos eles são convocados. Mas o jogo de ontem foi muito mal, né? Ele foi muito mal no jogo, ele errou passes frontais de 2, 3 metros. Então, parecia assim, perturbado, e nós né? tendo um jogador, eu acho que, olha, tem esse Luiz Eduardo, que é um guri bom da base, que um dia que precisar tem que lançar, tem que fazer, nós temos que usar os nossos Mas daí é que entra o que disse o Thiago, pensar no amanhã. Porque o Balbuena, ontem ele comprometeu demais. Vocês estão falando muito mal do Isso aí não Grêmio. é o que digo, é o treinador Vocês estão falando muito mal do Grêmio. Deixa o Grêmio, tá tudo bem. Deixa assim, os Não, mas eu não estou falando mal. Eu acho que foi. Não, eu não estou falando mal. Deixa o Grêmio, eu acho que tá bom pra mim. Olha o Thiago está te zicando aí. Não, mas eu acho que o Grêmio não está mal. Acho que o Grêmio achou um time, mas é um time. Então, assim, não dá para ficar inventando, o mister lá ficar inventando. Nós perdemos uma referência e quando a gente viu que era referência, na hora que dá aquela tragédia, porque aquela lesão do Marlon foi uma tragédia, uma coisa. E aí tu vê que o cara, quando a torcida toda aplaudindo, tinha gente chorando no estádio quando viram. Aí o cara, ele, sereno, se vira para a torcida e aplaude. Então, ou seja, aí a gente viu a figura que a gente tinha dentro do nosso vestiário. Tem, porque ele vai continuar ali, né? Mas até o Caio Paulista, que vinha sendo um jogador muito criticado, eu acho que fez uma boa partida ontem, tá? Acho que fez uma boa partida. Eu acho que daqui a pouco ele pode ajudar nos momentos. E tem o Pedro Gabriel, que é muito bom, né? Mas tem que usar também, né? Tem que usar. Então, assim, mas o que eu quero dizer para vocês, assim, aqui o Balbuena, eu não tenho essa expectativa. Eu acho que o ano passado, antes dele se machucar, ele chegou bem, ele tomou conta do lugar. Mas depois, me parece que ele não vai recuperar o ritmo, até porque nós temos jogadores melhores, né, Rec? E aí o Gustavo Martins e o Luiz Eduardo estão prontos. Isso aí, eu acho que tem que ser essa... A personalidade desse Luiz Eduardo, em 2 Copas São Paulo que eu vi. Na primeira ele era reserva, na segunda ele era titular. Ele joga. Tem que botar o Willi para jogar. E foi jogar lá bem novinho, contra os grandes times.
Thiago Issa, em relação ao Internacional, o 12º, tu acha que está de bom tamanho? Não, está de péssimo tamanho, mas é o que temos para o momento. Precisamos chegar... Tu ainda está de fraldão? Ainda estou de fraldão. Nós temos que... O Alê também. Nós temos que segurar o rojão até as contratações da janela, que o Internacional precisa. Esse elenco vai nos levar ao sofrimento até dezembro. Então, na janela, a gente precisa melhorar. Se chegarmos na janela, na parada para a Copa, em 12º, está excelente. Mas, na virada da Copa, eu tenho a esperança... Eu não sei quando é que reabre a janela. Em julho, né? Em julho, né? Julho. Mas essa do dia 27, umas 10, 12 rodadas, o Inter vai jogar com o que tem. É o que tem. E essa é a dificuldade. Por isso que eu digo que a gente tem que que ter amanhã muito pague a conta aí. Cuidado, porque se falta 2 ou 3 jogadores no time, já acabou. Acho que essas tentativas que ele vem fazendo, realmente, tirar o Bernabé tem que ser banco. Acho que está adequado isso. O Alan Patrick, banco, acho que é um exagero, mas pode revezá-lo. Acho que tem que revezá-lo. Não que eu seja um fã incondicional, mas ele é tecnicamente o que temos. É o melhor do time. É o melhor do time. Então, assim, mas quando ele quer, não é sempre que ele joga. Ele tem essa questão que transforma o time em lento. Ele é um responsável direto pelo Internacional não ter contra-ataque. Então a bola vem num lance de contra-ataque, vem no pé dele, a primeira coisa que ele faz é parar a bola, olhar, respirar. Ele é um jogador do toque que vai olhar o que vai fazer com a bola para dar um passe. Isso me irrita absurdamente. Mas não é só nele. Tem outros jogadores do Internacional que parece que deve ter uma multa lá no clube, que é quem conseguir viabilizar um contra-ataque vai ser multado. Porque toda vez que a bola está na feição... Tem pardal no campo. Na feição para dar um contra-ataque, o sujeito pega a bola, o que ele faz? Toca para trás. Toca para o lado. É absolutamente irritante isso. Então não tem mais contra-ataque. É raro um gol de contra-ataque. O Internacional tem 419 escanteios por jogo. E para fazer um gol de escanteio é uma missa. Ontem nós fizemos num lance de escanteio, ensaiado, nitidamente ensaiado. Aleluia. Mas é uma coisa assim, é uma missa. A cada 419 lances deu um gol. Tá bom, agora nós vamos esperar mais 419 escanteios para ter outro gol. Então tem coisas no Internacional que a gente não consegue entender. Por que não acontece? Por que o goleiro não sai rápido para fazer um contra-ataque? Não pode também, parece que é proibido. Então, assim, há esperança? Mas a depender da janela e apenas para que a gente não fique na ponta de baixo até o final do ano. Porque ganhar algum título, honestamente, eu não tenho nenhuma esperança. Olha aqui, ó, na enquete deu 70% Grêmio e 30% Internacional. Torcedor, quem se deu melhor no sorteio da Copa do Brasil? Grêmio 70%, que vai encarar o Confiança do Sergipe, e 30% o Internacional, que encara o Atlético. O Atlético é um pouquinho mais conhecido. É, claro. Né? Foi vice-campeão mineiro, né? No ano passado, se eu não me engano. Foi. O ano passado foi. Esse ano não. Esse ano foi Atlético e Cruzeiro. E o Cruzeiro ganhou do Atlético. E o Tite campeão foi para lá. Não, o Atlético é mais difícil que o Confiança toda a vida. Agora o que está caindo de peixe grande, hein? O Grêmio tem nos dado umas viagens boas. Nós vamos para do Chile, vamos para Montevidéu, vamos para Buenos Aires e agora vamos para Aracaju, velho. Decide lá, né? Joga na arena e decide lá. Tem que vai sair daqui decidido. Nós vamos lá só para tomar banho de mar, não tem. Olha aqui, ó. Sergipe é o aeroporto do planeta que tem maior número de mosquitos. Eu nunca mais vou esquecer. Que infortúnio. Desgraçado. Tomara que já tenha passado isso. Amanhã tem mais. Cadeira Cativa. Oferecimento. O app atualizou. Baixe agora e abre sua conta.